Campinas, e ele está trazendo para nós um resumo para a gente poder fazer alguns comentários por aqui. Enzo, bom dia, obrigada, viu, pela participação. Bom dia para você, Carol, bom dia, Gui, bom dia também para o Bruno e para todos os nossos ouvintes. Então, trazer esse resumão, né, já que todas as pautas e projetos discutidos pelos vereadores na Câmara Municipal de Campinas foram aprovadas na sessão desta última quarta-feira. Começando aqui, os vereadores de Campinas aprovaram em definitivo o projeto de autoria do Executivo que institui o Plano de Cargos e Salários Administração Tributária. Segundo a Prefeitura, o objetivo do plano é reconhecer a importância dos servidores da área, que incluem cargos de auditor fiscal tributário municipal, agente fiscal tributário e agentes do Tesouro Municipal. A criação do plano é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Também foi aprovado em turno único o projeto de lei que torna as cidades irmãs os municípios de Campinas e Mambanjoque, que fica no Camarões. A cidade fica localizada na região central do país africano, tem cerca de 50 mil habitantes e uma importante participação na agricultura camaronesa, essa que é a quarta cidade africana irmã de Campinas. Campinas também tem outras 12 cidades irmãs em outros continentes e mais 6 no Brasil. Mais um projeto de lei aprovado em primeira discussão foi a alteração na lei complementar que autoriza a venda de imóvel de propriedade municipal mediante licitação. Esse imóvel ele fica no Jardim Novo Cambuí e a alteração apenas corrige a descrição da área em virtude de novas certidões gráficas e descritivas do local. Também foram aprovados um pouco estranho, né? Mas enfim, também foi aprovado o Dia Municipal do Barbeiro, que vai ser comemorado no dia 18 de janeiro, e o Dia Municipal de Conscientização sobre a Emergência Climática em 16 de março. Além das homenagens a figuras importantes da região, passar rapidamente aqui, o empresário Raul Ramos Maldoné recebeu o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, a pedagoga Daiane Real da Silva Lima dos Santos recebeu o título de cidadã emérita e, por fim, o cardiologista Paulo César Ribeiro Sanches recebeu o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. Carol. Tá certo, Enzo. Obrigada, viu, pelas informações. Até o Enzo estranhou o dia do barbeiro. Bruno, o que você achou? Pois é, né? Você sabe que tem muito, Carol. E assim, uma vez eu ouvi de vereadores, tá? Em pesquisa, quando lá em 2017 conversei com muitos, que era o seguinte: por que vocês fazem tantas datas comemorativas, né? Ou por que promovem esses dias, né? Ele disse assim: é uma das maneiras mais interessantes que a gente tem de se aproximar de certos segmentos. Porque aí a galera circula entre eles a informação e a gente começa a conversar com a classe como um todo, né? Ou, por vezes, tem amigos conhecidos que gostariam de um afago, uma homenagem, e aí você faz isso. Porque para muitos ainda é relevante, né, Carol? Claro. É aquela coisa da visibilidade, tem o dia especial, foi o vereador se sentem homenageados, vistos. Exato, né? Exato. Se sentem não tão invisíveis assim. O problema é que tem dia de tudo, né? Então, esse que acaba banalizando até mesmo a ideia, né, do que seria o instrumento. E barbeiros são poucos por aí ou são muitos? É que agora voltou a moda, né? O homem está com mais vaidade. Então, hoje para fazer, aliás, viu? Cabelo e barba pode ficar bem caro. Não tanto quanto uma mulher fazer mechas, mas tem barbeiro aí cobrando fios de ouro para fazer o serviço. Eu vou te falar, viu, Carol? Para tentar dar uma ajeitada na barba aqui no cabelo não é brinquedo, ainda não. Mais não é quem fácil, tem não. muito, né, Bruno? Que nem você assim. Ainda mais eu que tenho um monte aqui, ó. Viu, mas movimentado mesmo, hein? Fala aí, Pirangi, tá hoje no cenário nacional, né? Por conta dessa operação da PF, tem até Jair Bolsonaro, ex-presidente, como alvo, né? Além de outros aliados. Bruno, o que você diz sobre isso? É algo que demorou? É algo que você achava que não iria acontecer? O que você imagina? O que você pensa sobre isso? Eu acho que na verdade, se a gente lembrar dos fatos, né, Guilherme? Esse é o grande assunto da política hoje, né? Não tem nem por onde. Esse é o grande assunto de toda a política nacional, dos quatro cantos do país, né? Porque mirou aí principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários aí dos que eram seus aliados políticos, ministros, né? Principalmente da classe militar, então vários generais, almirantes envolvidos, enfim. O que eu penso é o seguinte: o roteiro de uma tragédia anunciada, né, Guilherme? Se a gente observasse os fatos do que vinha acontecendo desde o final das eleições de 2022 até vamos dizer assim, a consolidação disso tudo, que foi o lamentável 8 de janeiro na nossa história, né, de 2023, então era questão de tempo para a Polícia Federal, em algum momento, querer ampliar as investigações. E principalmente nesse caso da operação, eu acho que tem dois elementos que são importantes, né, porque não se trata de mirar pura e simplesmente no ex-presidente, mas se trata, na realidade, de entender de forma mais adequada, ao menos é isso que está em parte lá das explicações da PF, como que funcionou
justamente esses núcleos, né, ou essa relação entre parte desse núcleo militar que estava dentro do governo e o núcleo das articulações que envolvem assessores, apoiadores intermediários, uma série de outras figuras. Porque o que a operação está tentando entender? Está tentando compreender quem que era, por um lado, aqueles que produziam as notícias falsas e acabaram alimentando isso constantemente, e quem eram aqueles que serviam como espécie de correia de transmissão a fim de mobilizar essa parcela mais radicalizada que culminou lá no 8 de janeiro. Então, acho que tem uma questão bem mais ampla diante disso tudo, que é compreender como, de alguma forma, a própria presidência da República contribuiu para atentar contra a instituição, presidência da República, a instituição legislativa, a instituição judiciária, né? E pensando presidência não só na figura do presidente, mas de tudo aquilo que está no seu entorno. Então é grave, obviamente, a denúncia, né? Era uma questão de tempo, na minha leitura, disso acabar acontecendo, e óbvio, né? Todos os envolvidos vão se explicar, vão dar as suas declarações. Se não estiveram envolvidos, vão ser inocentados. Agora, se tiveram envolvidos e ficar comprovado por A mais B, vão ter que responder para a justiça, né, Guilherme? Está aí, Bruno. É mais importante identificar aquele que promove, que é quem faz a linha de raciocínio, né? Agora, sim, ainda mais importante se o Brasil acordasse para entender quais tecnologias poderiam impedir algumas ações como fake news ou distribuição de dados e informações, vozes e até vídeos modificados em período eleitoral. Até porque caráter não se muda. Muda, Bruno? Ah, não muda. Não muda, né? É difícil, né, Carol? Difícil, né? Até muda, mas a pessoa tem que ter uma força de vontade, uma predisposição gigante, mas acho difícil, né? Só na outra vida, muito hein? Difícil. E vê lá. Acho muito difícil, acho muito difícil. Ô, Carol, mas eu acho que tem um ponto importante que você chamou a atenção, que acho que de tudo isso, o que a gente tem que observar com mais atenção, né, diante desses fatos, é a gravidade daquilo que aconteceu no 8 de janeiro, porque tem muitas pessoas que ainda relativizam isso tudo, e aquilo não é um fato normal, vamos dizer assim, na vida política do Brasil. E teve, obviamente, direção e teve, obviamente, interesse político muito claro aquilo que aconteceu. E, de fato, tem que ser combatido para que nunca mais ocorra, né? Porque, no final das contas, nós estamos falando do próprio Estado democrático de direito no país, né? Eu acho que não dá para você atentar contra as instituições básicas. Por mais que você não goste de parte da classe política, tenha suas críticas em relação ao judiciário, isso faz parte do processo político. Mas a mudança tem que ser produzida na política, não numa lógica antipolítica, que é na base, né, para usar o popular, do tiro, porrada e bomba. Você não resolve nada nisso, né? A gente corre o risco de ter uma situação em que não há o respeito à autoridade pública, né? Não há respeito a uma hierarquia de poderes e viver o que países vizinhos estão vivendo, que é muito triste e lamentável mesmo. Eu vou quebrar aqui um pouquinho essa seriedade para fechar o Café com Política, porque o Giovanni escreveu aqui para mim, viu, Bruno? Dizendo o seguinte, que ele de 15 em 15 dias faz cabelo e barba, R$70 ele tá pagando aqui em Campinas. Eita. Caro, né? Giovanni tá pagando barato, hein, Você cara? achou? Eu tô precisando ir mais pra Campinas aí. Eu achei mais barato. Tá mais barato que aí? Já vou mexer com o meu cabeleireiro aqui dizendo, ó, tem até dia seu lá em Campinas e você tá cobrando mais caro. Tá certo, Bruno. O Guilherme não tá com esse problema ainda não, né? Tá a barba eu não costumo fazer no barbeiro, faço em casa mesmo. O cabelo agora já tirei tudo, então... Mas mesmo assim, onde eu tava cortando cabelo ultimamente, acho que barba e cabelo ficavam uns 50, mais ou menos. Não, mas o Pirangelo é bom de fazer consulta aí, de pesquisar, viu?